Oi, pessoal, boa tarde. O assunto desse tópico hoje é gliconeogênese, né? Gliconeogênese ou neoglicogênese, né? Tem os dois termos aí. Qual é o mais correto? Se considerarmos a língua portuguesa, o termo neoglicogênese é mais correto, mas o mais utilizado é gliconeogênese, ok? Os dois estão corretos, na verdade. Essa via metabólica representa a via de biossíntese ou a via de formação de nova glicose a partir de um precursor não carboidrato. Então é como se eu usasse moléculas que não são carboidratos para formar glicose no organismo. Então aí ó, é a via de biossíntese ou formação de nova glicose a partir de precursor não carboidrato, né? Então se eu usar glicogênio para formar glicose, isso não é gliconeogênese, ok? Então, glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, forma glicose. Mas glicogênio é carboidrato. Então, glicogenólise não é gliconeogênese, é diferente. Lembra disso aí, desses dois termos. Glicogenólise é a quebra do glicogênio, que é um carboidrato. Gliconeogênese forma glicose a partir de compostos que não são carboidrato. Glicogenólise forma a glicose a partir de um carboidrato, que é o glicogênio. Então, são vias metabólicas diferentes. Outras substâncias, por exemplo, os aminoácidos, sendo convertidos em glicose, isso caracteriza gliconeogênese, ok? Então, a gliconeogênese é a sequência das reações que iniciam no ácido pirúvico, no piruvato, né, nos dois piruvatos, que são produtos da glicólise, até a formação da glicose. Se a gente observar, então, gliconeogênese é o inverso do que acontece com a glicólise. Glicólise converte glicose em dois ácidos pirúvicos. Gliconeogênese converte dois ácidos pirúvicos em glicose. Tanto é importante esse detalhe que a gliconeogênese ela vai usar as reações reversíveis da glicólise para formar a glicose. Essa via metabólica ela é muito importante, porque há necessidade do organismo em manter a glicemia, né, os níveis de glicose sanguíneo em um nível adequado, ok? Então, se a gente observar aí tecidos como o cérebro, as hemácias, tecido embrionário, testículos e outros, utilizam de forma exclusiva ou quase exclusiva a glicose como fonte de energia. Se falta glicose para esses tecidos, vai faltar energia para eles. Faltando energia, as células podem sofrer danos, né, até chegar à morte celular. Então é muito importante manter a glicemia. E uma das estratégias que o organismo utiliza para manter a glicemia é essa via metabólica, que é a gliconeogênese. Para manter a glicemia, o organismo ele tem três estratégias, né? Primeiramente, a manutenção da glicemia é feita pela dieta, pela alimentação. Então a gente ingere aí carboidratos que são usados aí para manutenção da glicemia. Depois de um tempo de sem se alimentar, né, a segunda estratégia é a quebra do glicogênio no fígado. Então a glicogenólise hepática é a segunda estratégia que o organismo utiliza para a manutenção da glicemia, ok? E por fim, a terceira estratégia é a gliconeogênese. Acabou o glicogênio, né? Acabou o estoque de glicogênio, ou está diminuindo esse estoque, a gliconeogênese, ela começa, lá no fígado, né, essa gliconeogênese, ela começa a desenvolver uma importância aí na manutenção da glicemia, ok? Um jejum curto aí, né, no início, o glicogênio ele vai regular a glicemia, se tem um jejum mais curto. E quando o estoque de glicogênio é reduzido, a gliconeogênese ela vai passando a ficar cada vez mais importante nesse jejum para manutenção da glicemia, né? Num estado basal aí de jejum, de 8 a 12 horas, geralmente é o período noturno que a gente não se alimenta, né? Isso ocorre, a gliconeogênese ela é usada, aí, na verdade a glicogenólise ela é usada, aí, né, a quebra do glicogênio nesse período noturno de 8 a 12 horas para manter a glicemia. Um jejum mais prolongado aí, né, ocorre em eventos metabólicos diferentes aí, com adaptações do organismo. A gliconeogênese ela regula a glicemia,
e ela é essencial ao organismo, porque existem células e tecidos, então, eu já falei isso, né, que usam de forma exclusiva ou quase exclusiva a glicose como fonte de energia, ok? Então, assim, é uma via metabólica essencial para o nosso organismo. Quais os locais de ocorrência da gliconeogênese, né? Em termos de célula, na célula. Qual o local que ocorre na célula? Boa parte das reações, a maioria delas, ocorre no citoplasma da célula. Outra parte, na mitocôndria, na matriz mitocondrial, e também tem o envolvimento do retículo endoplasmático, que é uma outra organela, né? Lá no retículo endoplasmático, tem a ação de uma enzima que vai quebrar a glicose 6-fosfato, vai retirar o fosfato dessa glicose, né? Em termos de tecidos, né, quais os tecidos que fazem gliconeogênese? No organismo, então, a gliconeogênese ela vai ocorrer com a maior intensidade no fígado. Então, no fígado, a gliconeogênese ocorre associada com a regulação da glicemia, né? Então, a gliconeogênese do fígado é para regular a glicemia, fígado, corrigindo, né? Em segundo lugar, ocorre gliconeogênese nas células do epitélio intestinal, porém isso ocorre com bem menos importância do que ocorre no fígado, né? E também há gliconeogênese no córtex renal, e ainda com uma intensidade pouca, né? Bem pequena a intensidade da gliconeogênese que ocorre no córtex renal, no rim aí. E ainda ocorre gliconeogênese na glândula mamária em lactação, né? Quando está em lactação. E isso é feito para formação de lactose, que é o açúcar do leite, né? Então, gliconeogênese ocorre na glândula mamária quando essa glândula mamária está produzindo leite, para formar o açúcar do leite, que é a lactose. Quanto às reações, nós havíamos falado anteriormente das reações da glicólise, né? Como a gliconeogênese é a conversão do ácido pirúvico em glicose, essa via de gliconeogênese utiliza as reações reversíveis da glicólise. No entanto, quando a gente observa a glicólise, tem reações irreversíveis, né, que são três. A primeira, catalisada pela hexoquinase, a terceira, catalisada pela fosfofrutoquinase 1, e a última, a 10ª reação da glicólise, que é a catalisada pela piruvatoquinase. Essas três reações aqui são de natureza irreversível, né? As outras reações são reversíveis, portanto, a gliconeogênese pode utilizar essas reações reversíveis para formar glicose, né? As reações que são irreversíveis, né, existem enzimas específicas da gliconeogênese que contornam essas reações irreversíveis. E essas enzimas elas não ocorrem na glicólise. São sistemas de contorno das reações irreversíveis da glicólise. Ok? O primeiro mecanismo de contorno das reações da glicólise, que são irreversíveis, para formar glicose pela gliconeogênese, é a conversão do ácido pirúvico em fosfenolpiruvato, né? Então, a primeira reação que contorna aí, né, a enzima que catalisa é a piruvato carboxilase. Então, primeiro passo, o piruvato vai entrar na mitocôndria. Lembrem-se que o piruvato ele é formado no citoplasma, né? Então, para que ele seja utilizado aí pela gliconeogênese, ele tem que entrar na mitocôndria. A reação é a seguinte: dois piruvatos, né? Lembrando que para formar uma glicose são necessários 2 piruvatos. Tem a entrada aqui de 2 íons bicarbonato, a saída de 2 moléculas de água. São gastos 2 ATPs, formando 2 ADPs e 2 fosfatos inorgânicos. E o produto da reação é o oxaloacetato. Ok? O nome da enzima, então, de novo aí, piruvato carboxilase. Então, aqui nesse primeiro passo, são formados 2 oxaloacetatos, né? E no próximo passo, o oxaloacetato ele precisa sair da mitocôndria e chegar até o citoplasma. Ok? Então, o oxaloacetato ele tem que sair da mitocôndria, mas tem um problema. A membrana interna da mitocôndria não tem transportador para oxaloacetato. Então, ela não permite a passagem do oxaloacetato para o citoplasma, né? Então, o que a célula faz é transformar esse oxaloacetato em malato. Por que malato? Porque tem transportador para malato na membrana interna da mitocôndria. O oxaloacetato não passa pela membrana interna,
mas o malato pode passar, ok? Essa reação de conversão do oxalacetato a malato, ela usa a enzima malato desidrogenase mitocondrial. É a mesma enzima que tem no ciclo de Krebs, ok? Então é aquela enzima do ciclo de Krebs, ó, malato desidrogenase mitocondrial. É a enzima do ciclo de Krebs, malato desidrogenase. Ela converte 2 oxalacetatos em malato. Para isso, a reação ocorre com o uso de 2 NADH mais 2H+, né, formando 2 NAD+. Então entra 2 hidrogênios aqui no oxalacetato, né, para formar o malato. Isso aqui, pessoal, essa reação é o contrário do que acontece no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, o malato é usado para formar oxalacetato, é o inverso, né? Para a gliconeogênese, a malato desidrogenase trabalha ao contrário do ciclo de Krebs, né? Ela vai pegar o oxalacetato e formar o malato. Lembra disso aí, né? Na gliconeogênese, a malato desidrogenase trabalha ao contrário do que acontece com o ciclo de Krebs. Beleza? Um detalhe também importante, né, desse processo. Quando é que essa enzima vai trabalhar formando malato e não oxalacetato? Quando sobra NADH mais H+. Né? Uma situação em que o ciclo de Krebs não é inibido é quando está sobrando NADH mais H+. Né? E isso estimula a enzima malato desidrogenase a trabalhar pegando o oxalacetato e formando malato. Ok? O malato, então, foi formado dentro da mitocôndria, ele sai pela membrana interna da mitocôndria e chega até o citoplasma. Né? Esse malato, agora no citoplasma, ele será convertido novamente a oxaloacetato. Né? Então, vai ocorrer uma reação que é catalisada pela malato desidrogenase citoplasmática. Né? Essa malato desidrogenase é uma versão, é uma isoenzima da malato desidrogenase mitocondrial. É uma versão citoplasmática dela. Então, ocorre aqui, ó, o gasto de NAD+, né? Então, aqui ocorre a oxidação, né, por desidrogenação. O NAD+, é convertido em NADH mais H+. O malato, os 2 malatos, são convertidos a 2-oxaloacetato. O fosfenolpiruvato, que agora está no citoplasma, ele pode ser convertido a fosfenolpiruvato. Né? Então, é uma reação de descarboxilação. Tem a saída de um CO2, vamos ver ela. Então, aqui, ó, entra a molécula de água, sai um CO2. Esse CO2 lá, em contato com a água, é convertido em bicarbonato, íon bicarbonato. Ok? Gasta energia na forma de GTP, 2 GTPs são gastos, né, porque são 2 oxalacetatos, são formados 2 GDPs. O fosfato do GTP é transferido então para a molécula, né, a molécula então é fosforilada. É formado então fosfoenolpiruvato. Nome da enzima, fosfoenolpiruvato carboxiquinase. Essa reação é um pouco reversível, né? E é o sentido pouco reversível aqui que deu nome à enzima. Então, pessoal, para contornar apenas uma reação irreversível aqui, né, que seria a conversão do piruvato até fosfenolpiruvato, né, então piruvato a fosfenolpiruvato, foram gastos 2 transportadores, um para a entrada do piruvato na célula, o outro para a saída do malato, da célula não, da mitocôndria, né? Um permite que o piruvato entre na mitocôndria e o outro permite que o malato saia da mitocôndria. Então são 2 transportadores e 4 reações enzimáticas. Né? Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 reações enzimáticas. Tudo isso para contornar uma única reação irreversível da glicólise, que é a última lá, né? Isso tem uma importância, né? Não foi de graça. A importância é a seguinte, vocês notem que esse NADH que estava aqui no interior da mitocôndria, ele agora está fora também, né? Então é uma forma de transportar NADH para fora da mitocôndria. Esse NADH, ele vai ser usado posteriormente aqui numa reação da glicólise, né, reversível, né? Então ele vai ser usado na gliconeogênese aqui, né? Então essas 4 reações que foram necessárias aqui, junto com os 2 transportadores, né, são importantes também
para fornecer NADH mais H+, para o citoplasma, né? Então, isso vai permitir que a reação reversa da gliceraldeído 3-fosfato, desidrogenase, que é essa reação aqui, ó, isso permite que essa reação aqui ocorra no sentido de formação de glicose, e não na quebra da glicose, né? Então, eu tenho que ter NADH mais H+, para que a gliconeogênese aconteça, ok? E de onde vem esse NADH mais H+, que estava na mitocôndria? Resumindo tudo aqui, pessoal, é como se o piruvato ele entrasse na mitocôndria para buscar energia necessária para a conversão, para a conversão do piruvato em glicose, nas reações da gliconeogênese, né? Então, o piruvato entra na mitocôndria e a molécula, sai outros intermediários aqui, juntamente com o NADH, que representa uma forma de energia, né? Para a formação da molécula de glicose, ok? Aí eu perguntei aí já, né? De onde vem esse NADH na mitocôndria? Não é necessário que haja glicólise para gerar esse NADH. Esse processo ocorre no fígado, né? O fígado ele utiliza mais ácido graxo como fonte de energia do que glicose, ele não usa glicose. Então, quando falta glicose, ele utiliza mais ácido graxo ainda, né? E nesta condição, em que é utilizado mais ácido graxo, o ciclo de Krebs deixa de ser importante para gerar NADH. A oxidação do ácido graxo libera muito NADH e FADH2, né, que tem um link direto com a cadeia transportadora de elétrons. E assim o ciclo de Krebs deixa de ser muito exigido, né? Então esse excesso de NADH mais H+, que tem na mitocôndria, devido à oxidação dos ácidos graxos, né, ele favorece a ação dessa enzima aqui na mitocôndria, né, a conversão do oxalacetato a malato, né, que seria o inverso da reação que ocorre no ciclo de Krebs. Ok? Como a gliconeogênese consome oxalacetato, que é o intermediário do ciclo de Krebs, então retira intermediários do ciclo de Krebs, nós podemos afirmar que a gliconeogênese é uma rota, é uma via anti-anaplerótica, ok? Então, pessoal, vamos colocar outro fator importante, né? Na gliconeogênese, a entrada do piruvato na mitocôndria e no ciclo do ácido cítrico, né? Porque, então, o piruvato aqui ele entrou no ciclo do ácido cítrico, porque o oxalacetato faz parte do ciclo do ácido cítrico, né? Essa entrada do piruvato na mitocôndria e no ciclo do ácido cítrico faz com que qualquer substância precursora de intermediários do ciclo do ácido cítrico também possa ser utilizada na gliconeogênese. Ou seja, a entrada do ácido pirúvico na mitocôndria e seu envolvimento no ciclo do ácido cítrico fez com que o catabolismo de qualquer substância que forme intermediário do ciclo do ácido cítrico esteja associado à gliconeogênese. É por isso que o catabolismo da maioria dos aminoácidos, cujo catabolismo fornece intermediário ao ciclo do ácido cítrico, faz com que esses aminoácidos sejam gliconeogênicos, né? Em resumo, essa complexidade da conversão do piruvato em oxalacetato está associada à busca de energia na mitocôndria e ao aumentar o espectro de compostos que possam ser convertidos em glicose, né? Ou, repetindo aí, qualquer substância que forme intermediário do ciclo do ácido cítrico pode ser convertida em glicose também. Então, a maioria dos aminoácidos tem essa característica. Então, como eu mencionei já, a gliconeogênese ela representa uma rota anti-anaplerótica, né? Porque ela pode consumir o oxalacetato, que está no ciclo de Krebs, para formar glicose. E assim, se eu retiro o intermediário do ciclo de Krebs, eu estou, na verdade, participando aí de uma via anti-anaplerótica. Qualquer substância precursora de intermediários do ciclo do ácido cítrico pode ser usado na gliconeogênese, né? Então, um aminoácido que forme alfa-cetoglutarato aqui, por exemplo, o alfa-cetoglutarato vai se converter em um oxalacetato. O oxalacetato pode ser usado na gliconeogênese, ok? Então, qualquer substância que forme intermediários aqui do ciclo de Krebs é passível de ser convertida em glicose. Em resumo, novamente, a complexidade da conversão do piruvato a fosfenolpiruvato está associada à busca de energia na mitocôndria
e um aumento no espectro de compostos que possam ser convertidos em glicose. Então, aqui o piruvato, né, passou por todos esses processos enzimáticos e formou aí o fosfenolpiruvato. Em azul aqui são as reações da gliconeogênese, em vermelho da glicólise, só para a gente entender esse esquema, né? A partir de agora, o fosfenolpiruvato vai usar as reações aí da glicólise no sentido inverso, até chegar à próxima reação irreversível, né? Formando aí então frutose 1,6-bifosfato. Neste ponto, né, ocorre a reação irreversível aí, né? A ideia é então utilizar uma enzima específica da gliconeogênese que vai permitir a conversão da frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Essa enzima é a frutose 1,6-bifosfatase, né? Ela quebra, usando a água, a ligação do fosfato aí com a frutose 1,6-bifosfato. Retira o fosfato do carbono 1 dessa molécula, gerando então frutose 6-fosfato. A próxima reação vai converter a frutose 6-fosfato em glicose 6-fosfato, por ação da enzima hexose-fosfato isomerase, que está presente também na glicólise, né? A mesma enzima da glicólise, só que agora sendo usado na gliconeogênese. Em seguida, a glicose 6-fosfato precisa de uma enzima específica da gliconeogênese para formar glicose, para tirar esse fosfato do carbono 6, formando glicose. Então, em vermelhinho aqui é a glicólise, né? Está faltando o quê? Uma enzima específica da gliconeogênese. E isso acontece no retículo endoplasmático, que é uma organela, né? Na organela chamada retículo endoplasmático. Lá existe a enzima glicose 6-fosfatase. Essa enzima aqui, pessoal, ela também ocorre na glicogenólise do fígado, só lá no fígado. No músculo não acontece essa enzima, né? Então agora a glicose, ela sai livre do fosfato, né? E isso permite que a glicose possa sair da célula, ok? A deficiência dessa enzima aqui no fígado, glicose 6-fosfatase, gera uma série de sequelas que configuram uma doença de mau armazenamento do glicogênio, né? Glicogenose do tipo 1 ou doença de von Gierke. Isso leva à incapacidade do fígado em desfosforilar a glicose. É um defeito genético simples, mas com graves implicações. Aí está, ó, glicogenose do tipo 1 ou doença de von Gierke.